Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do livro A Lenda de Drizzt, Pátria, de R.A. Salvatore, eu cismo que é R.S. Salvatore, coisa minha. R.A. Salvatore. Eu já terminei de ler esse livro no momento que eu estou gravando aqui, é um livrão grandinho da Jambô, a Jambô trouxe para o Brasil, e eu estou fazendo uma análise aprofundada a cada parte. O livro se divide em 5 partes, dá para ver aqui um pouquinho da tinta preta, né, na lateral, que é cada parte, e agora eu vou falar da terceira parte, que é a Academia. E essa leitura está sendo bem interessante, que bonitão, abre com a aranha, né, que é o símbolo dos Elfos Negros de Forgotten Realms, e a parte 3 é a Academia, que esse livro ele se foca em apresentar o herói Drizzt do Urden. Muitos leitores já conheciam ele de outros livros, mas esse livro aqui volta às origens e conta como foi a juventude dele entre os Elfos Negros de Forgotten Realms. E está sendo interessante ver como que o Salvatore finalmente explicou a origem do herói mais famoso dele. Eu estou fazendo aqui esses vídeos para dar realmente uma análise aprofundada dos autores consagrados. Tem uma série de vídeos até mais aprofundada que eu analiso capítulo por capítulo do Leonel Caldela com o Inimigo do Mundo e do Tolkien, né? Ninguém mais, ninguém menos do que o maior nome da literatura fantástica, né? Com também a Sociedade do Anel. Se você não viu esses vídeos ainda, recomendo fortemente para a gente dar essa análise mais cirúrgica em como que os grandes autores escreveram as suas obras. Caso interesse, comenta aqui embaixo mais livros que você queria ver analisados de forma mais aprofundada. Esse aqui é um dos candidatos futuramente de fazer uma análise capítulo por capítulo, talvez, né? Se tiver algum feedback interessante, eu crio, tá? Por enquanto eu estou fazendo, em vez de ser capítulo por capítulo, parte por parte, como é o Jack Stripador. Com Caldela e o Tolkien foi capítulo por capítulo. E no final eu vou fazer também uma análise completa das maiores lições que eu vou levar para mim desse livrão aqui. Então, sem mais delongas, o conteúdo em si. O que eu reparei bem interessante nessa parte do livro da Academia, a terceira parte do Pátria, do Drizzt, é que finalmente a gente conhece o Drizzt em primeira mão. Antes, a gente conhecia o Drizzt por outras perspectivas. Agora o jogo vira. A gente conhece Mesoberranzan, que é o reino, através da perspectiva do Drizzt. Então, a primeira parte é focada totalmente em Mesoberranzan. Tem vídeo aqui no canal. A segunda parte é aquele comecinho da vida do Drizzt, ainda bem criancinha, e muito do ponto de vista do mestre dele e da família dele, tá? O mestre de armas que ensina ele a lutar, e da família dele. E agora, finalmente, estamos conhecendo o Drizzt. O Drizzt está sentindo na pele o que é Mesoberranzan. Então, finalmente, né, depois de... já foi quase metade do livro, não chegou na metade ainda, mas está se aproximando da metade, a gente vai conhecer o Drizzt em primeira mão. Mas o modo como o livro prepara o terreno para a gente se aprofundar no Drizzt é interessante. Confere também os vídeos que eu já fiz da parte 1 e parte 2. Então, eu senti que não demorou, sabe? No sentido de, finalmente o herói apareceu. Não. O herói esteve presente de várias formas o livro todo. Só que agora ele ganha total destaque. A história começa a finalmente girar em torno dele. E a história gira em torno dele desde o começo, mas a gente está vendo da perspectiva dele finalmente. O segundo ponto aqui é o comportamento dos Drow, que a gente já foi conhecendo já, mas a gente conhecia como que os Drows vivem, né, essa sociedade deles, já com os adultos exercendo o seu comportamento, sabe? A gente conhecia a matriarca, conhecia as sacerdotisas, conhecia os guerreiros, e agora a gente está conhecendo como que essas pessoas se tornam isso que elas são, né? Porque a gente conhece já os adultos prontos. Como o Drizzt é criança, a gente vê como que eles transformam as crianças deles no que eles vão se tornar quando adultos. Então, o comportamento dos Drows se baseia em doutrinação e
traição. São as duas palavras-chave, tá? A única regra real é a vitória. Os Drows, eles têm uma sociedade bem complexa, cheia de leis, tá? Cheia de nuances, mas tudo isso, no fim das contas, é uma fachada. E o que importa é você vencer e ponto final. Vença, dá teu jeito e vence. Basicamente é isso. E eles criam as crianças através de doutrinação e de traição. Uma traição bem executada é algo a ser admirado. Né? Uma trapaça, algo que seria uma trapaça óbvia, se levou você a ter um resultado positivo para você e um lucro, e um ganho próprio seu, tá valendo, tá? E aí você vê, tipo, como que eles se tornam, o que eles se tornam quando adultos, né? Você vê, faz sentido, né? E a gente, acompanhando o Drizzt, a gente fica, né, horrorizado junto a ele. E é isso que é interessante, né? E essa é a chave para criar uma história bem, assim, maligna, bem vilanesca, mas sem também enjoar o seu leitor, né? Fazer esse contraste. Bota alguém que não concorda com esses absurdos conhecendo esses absurdos, tá? Que aí o leitor vai concordar com o seu protagonista e discordar desse modus operandi. É o que o Salvatore faz nesse livro. E, como eu falei já, a gente conhece em detalhes a sociedade Drow. Principalmente como ela se divide. As divisões principais, tá, da nobreza dos Drows, né, da alta classe dos Drows, é os guerreiros, os magos e as clérigas, as sacerdotisas. Em Mesoberranzan, só as mulheres podem cultuar Loth, que é a deusa aranha. Quem não cultua Loth, quem despreza Loth, morre, basicamente, né? É heresia, elas não toleram isso. Mas no topo da sociedade é essas clérigas de Loth, e os guerreiros e os magos também são muito importantes. Não ficou claro para mim se mago ou guerreiro é mais importante. Eu acho que não. Acho que meio que o mago de cada família e o mestre de armas de cada família tem um nível de importância assim, mais ou menos similar. E a gente vê isso dentro da academia, porque o Drizzt está sendo treinado como guerreiro e ele depois passa parte dos estudos dele entre os magos e também outra parte junto das clérigas, para conhecer por completo. Mais que a função dele seja de um guerreiro, um combatente, de alguém que vai lutar com armas e proteger, no sentido físico da coisa, a família dele, os Drows também estudam o que toda a família faz, né? Cada um em um nível diferente, óbvio. Então ele tem ali uma base de como magia funciona, tem ali uma base de como que é a religião, por mais que ele não vai se tornar nem mago e nem clérigo. Mas achei bem interessante isso. A gente já conhecia já magos, guerreiros e clérigos, mas, de novo, a gente conhecia já os personagens. Com o Drizzt, a gente vê como eles se formam, como que eles se tornam aquilo que eles vêm a ser depois. E por fim, tá? Eu vou falar aqui mais um elemento interessante e vou trazer depois a conclusão desse apanhado, dessa parte da história. Tem um foreshadowing bem interessante, que a família do Urden, a família do Drizzt, começa a desconfiar que vai dar algo de errado para eles, tá? A história envolve isso, envolve que posteriormente vai ter ali uma traição, porque os Drows vivem com base em traição, mas a família do Urden, ela não sabe ainda, tá? Não tem certeza, mas começa a desconfiar, começa a sentir aquele cheirinho de traição, aquele cheirinho de apunhalada pelas costas, e a família começa a se preparar. E, na verdade, esse é o plot mais amplo da história. Tem um plot maior, que é a história da família do Urden, e tem um plot menor, né, mais individualista, mais minimalista, do Drizzt, como que ele se posiciona em toda essa intriga. Então, e tudo começa realmente, literalmente, no começo do livro. Isso é uma coisa bem interessante. O primeiro capítulo do livro, tá? A introdução do livro já é o plot que vai ser levado adiante o livro inteiro, a história inteira. Então, o autor fez bom uso, sabe? Você sente que realmente cada capítulo foi importante. Cada capítulo, ele não perde tempo, ele não desperdiça capítulo, tá? Tudo encaminha para uma história só. Então, isso desde o comecinho, lá no primeiro capítulo, e justamente para a gente não esquecer da história que está se desenrolando, rola esse foreshadowing de que
a treta vai pegar mais pra frente, mas por enquanto é só aquele lembrete. Ó, lembra aquilo que aconteceu? A conta vai chegar ainda. E os do Urden começam a desconfiar disso. E a conclusão sobre como que eu senti lendo essa parte da história é que o enredo em si avançou muito pouco. O que não é ruim. Tá? Pelo contrário, porque a gente está conhecendo como que o Drizzt está se formando e está se definindo aos poucos. Enquanto o plot maior não anda, tá? Esse momento assim, né, de... Não digo assim, uma pausa, mas está muito mais lento, sabe? Tem esse momento que não dá para avançar com muita pressa no que vai acontecer depois, mas a gente está vendo o Drizzt amadurecendo, e é isso que é muito importante, né? O foco no personagem. O desenvolvimento do personagem. Porque tem vezes que nada acontece. E o problema não é exatamente... O problema de nada acontecer, tá? Um capítulo em que nada acontece é um capítulo que é mais do mesmo. Esse que é o ponto. E isso que não pode acontecer. Isso que muitos livros fazem, tá? Quando eu leio um capítulo e sinto que foi mais do mesmo, eu enjoo, eu canso. No caso da Lenda do Drizzt, o grande plot avança quase nada, só são as peças do tabuleiro assim se posicionando aos pouquinhos, mas o Drizzt tem uma enorme evolução enquanto isso. Ele é um garoto ainda ingênuo, ele é um garoto ainda idealista e ele vai sentindo na pele os horrores que é a vida entre os Drows. Ele vê como que a relação entre amigos não é amizade de verdade, tá? Ele vê a relação dele com a família dele e a pessoa que ele mais confia, que é o mestre de armas dele, ele começa também a questionar, né? Esse cara aí, ele é um assassino de sangue frio como todos os outros, tá? Ou não? E eu já falei no outro vídeo também, existe o risco do Drizzt se tornar isso também, se tornar aquilo que ele odeia, sabe? Aquilo que ele despreza. Então, ver como que ele reage a isso tudo, a essa doutrinação, essa traição, é extremamente interessante. Então, essa parte da história se focou totalmente no personagem e fez isso muito bem feito, e é isso que importa, é isso que torna a leitura tão interessante, tão prazerosa, tá? Então a história avança pouco, mas o personagem está amadurecendo, está se formando, está se definindo um passo de cada vez. E é um ótimo exemplo de como apresentar evolução e amadurecimento de personagem em um livro. Por hoje é isso. Comenta aqui embaixo qual livro você acredita que faz essa evolução, esse desenvolvimento de herói bem feito. Eu cito aqui o Taramataro com o livro O Conjurador. O Fletcher, ele começa também como um garoto, né, ainda que tem suas convicções, mas que também não conhece o mundo ao redor dele, e ao longo do livro O Aprendiz, ele vai entre um jovem ainda numa posição de ignorância para se tornar um mago de batalha, começar a se tornar, né, um mago de batalha que tem total potencial para ser um líder, para ser um herói de guerra, que, né, a história envolve guerra, né, a guerra está acontecendo, mas não com ele ainda, não onde ele está ainda, né? Então, um bom livro de um herói que começa verde, começa imaturo, mas não no sentido infantil, no sentido realmente de tem muito a aprender e evolui muito, cresce muito e se supera muito, que eu gosto pessoalmente, além do Drizzt em Pátria, é o Fletcher no livro O Conjurador Aprendiz. Comenta aqui embaixo quem é o seu herói ou heroína ou vítima, sei lá, né, qualquer tipo de protagonista que evolui bem em um livro e que marcou você como leitor, leitora, escritor ou escritora. Por hoje é isso. Se gostou, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se esse conteúdo puder interessar mais alguém que você conheça, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop. Sou a melhor escritor quase todo dia de 2020, então até amanhã.